Bom dia, Senhor Espírito Santo. Bom dia, amados e amadas do Senhor. Estamos chegando aí no nosso segundo dia do nosso devocional, conhecendo o Senhor Espírito Santo. E a minha oração é que este tempo seja um tempo de avivamento, seja um tempo transformador na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre o tema O Espírito Santo é Deus. E o tema de hoje é: o Espírito Santo é uma pessoa. Esta, com certeza, é a segunda verdade mais importante sobre o Senhor Espírito Santo, a de que ele é uma pessoa. Jesus disse que nós seríamos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O apóstolo Paulo conclui 2 Coríntios, capítulo 10, verso 14, com a seguinte bênção: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, note bem esta palavra, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos vocês. O apóstolo Pedro inicia sua primeira carta com as seguintes palavras: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. 1 Pedro 1,12. Jesus se referiu ao Espírito Santo como ele. Encontramos em João capítulo 14 e João capítulo 16. Jesus o apresentou como Alon Paracletos, que traduzido literalmente do grego significa o outro, Alon, que vem para estar ao seu lado, Paracletos. Sim, amado, sim, amada, o Espírito Santo não é uma coisa, não é isto, não é um estado mental, não é uma atitude, não é uma sensação, não é uma influência. Como falamos ontem, muitas pessoas pensam no Espírito Santo como uma pomba, um fogo, um vento, mas guarde isso no seu coração. Ele é uma pessoa e tem características pessoais muito bem definidas. Podemos chamar de peculiaridades, excêntricas ou únicas se desejar. O fato é que ele tem os seus próprios caminhos e a sua maneira de revelar e agir. Ele é o único Espírito Santo que você tem. Ele não irá se ajustar a mim. Ele não se ajusta a você. Pelo contrário, nós precisamos nos ajustar a ele. Muitas pessoas se dizem amigos de Deus, mas não dedica tempo para gerar, para travar um relacionamento com ele. Como podemos dizer que somos amigos de quem nós não conversamos? Com quem não caminhamos, com quem não falamos, não ouvimos a sua voz? Como podemos nos dizer amigos de gente que só fala para pedir algo quando precisa, ou se esquece quando tudo está bem? Precisamos conhecer a Deus e travar um relacionamento íntimo e sincero com Ele. E se nós o buscarmos, Ele se achegará a nós. Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros e com Ele mesmo. Deus guiou a humanidade apontando para o futuro. Desde Gênesis, nós vemos todo o Antigo Testamento apontando para o futuro, para quando Jesus viria nos salvar. O Filho veio, realizou seu ministério, morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas, ressuscitou e depois enviou o Espírito Santo, que hoje é a pessoa de Deus que está conosco. Quando Jesus estava com os discípulos, eles o conheciam de forma natural. Sabia o que e quem Jesus era. Ele estava lado a lado com os discípulos por um período de 3 anos e pouco. Eles sabiam como ele era em termos humanos. A cor dos seus olhos, o som da sua voz, os outros vários componentes da sua humanidade. Ele foi fisicamente real para os discípulos durante aquele período. Eles o viram, o ouviram e o tocaram. É o que diz 1 João 1:1. Jesus era uma pessoa real, física, humana. Ele era, mas também era totalmente Deus, no mesmo propósito, no mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Ainda que invisível para nós, o Espírito Santo, de igual forma, é tal como Jesus, uma pessoa real,
com o qual nós precisamos desenvolver um relacionamento e do qual muitas vezes nós negligenciamos. Quero aqui, estou até lembrando de uma experiência que eu tive algum tempo atrás. Eu estava num período de oração e eu estava num determinado ambiente, do lugar onde eu estava, do imóvel que eu estava. E eu orei e pedi para o Espírito Santo. Falei, Senhor Espírito Santo, vem me ajudar nesse período de oração. Vem estar comigo nesse período de intercessão. E eu comecei a orar. E pouco tempo, eu acredito eu que coisa de um minuto e pouquinho, eu me levantei do lugar que eu estava e eu saí e fui fazer uma outra coisa. E eu estava num outro cômodo, o Espírito Santo veio e falou comigo e disse assim: como assim, Isaac? Você me chama para estar com você e me deixa sozinho. Muitas vezes nós negligenciamos, nós nos esquecemos que ele é uma pessoa real. Jesus, ele agiu por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo era quem conferia a ele poder, é o que diz Atos 10:38. Foi por meio do Espírito Santo que Jesus foi gerado, Mateus 1:18. O Espírito Santo veio sobre ele quando Jesus foi batizado, e foi o Espírito Santo que o levou ao deserto, aonde ele ficou 40 dias e 40 noites sendo fortalecido. E após a tentação, foi o Espírito Santo que o trouxe de volta e começou o seu ministério. É o que diz Lucas, capítulo 4. Quando Jesus morreu, foi pelo Espírito Santo que ele a si mesmo ofereceu. Hebreus 9:14. Quando ressuscitou, foi pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8:18. Aleluias! Atenda, amados, entenda, não há vida cristã sem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus se relacionando com ele, nós vemos Jesus caminhando e se movendo debaixo do poder dele. E da mesma maneira deve ser comigo e deve ser com você. Algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas eu não entendo o Espírito Santo. Ah, mas eu não consigo definir isso e aquilo. Veja, não é essencial que nós sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Como Jesus nos diz, o Espírito é o Consolador, o Espírito da verdade que procede do Pai. Em João 15:26, Jesus declara a respeito do Espírito Santo que a sua obra de guiar os homens a toda a verdade, aonde ele diz: não falará de si mesmo. João 16:13 diz que a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não podem explicar, porque Deus não nos revelou, mas nós devemos crer. Após a sua ressurreição, Jesus voltou ao céu, mas prometeu nos deixar o Espírito Santo, que seria o nosso consolador, o nosso intercessor e o nosso ajudador. Quando a gente lê em Atos capítulo 1, e Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo, dizendo: não se ausentem de Jerusalém, porque não muito depois desses dias vós sereis revestidos pelo poder do Espírito Santo. Pedro se levanta e diz: ah, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Veja, Jesus estava falando sobre a promessa da descida do Espírito Santo e Pedro estava preocupado com coisas naturais. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Quantas vezes, ao invés de termos um relacionamento, buscarmos nos relacionar, buscarmos estarmos íntimos do Espírito Santo, nós estamos muito mais preocupados em que Deus responda a nossa oração, que o Senhor nos socorra nas nossas fragilidades, que o Senhor movimente a sua mão para nos abençoar. A nossa mente humana é tão limitada que nós nos voltamos apenas para o tempo presente. E sabe o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de viver a vida abundante que Jesus nos deu. Você conhece o bondinho? Você conhece aquele vagão de trem que roda pelas cidades? Se você conhece, ou você vai poder imaginar comigo agora, né, um bondinho, aquela locomotiva, ela tem os trilhos, que é o caminho que ela pode seguir. E sobre os trilhos existe um fio, que é o fio elétrico, que mantém, que dá energia para o bondinho poder se movimentar. Sabe o que o Espírito Santo é na minha e na tua vida? É esse fio de corrente elétrica. Nós estamos no trilho. E se nós estivermos conectados a ele, nós poderemos viver a vida vitoriosa que Jesus nos prometeu.
Após Jesus ressuscitar, ele voltou para o céu, mas prometeu nos deixar o Espírito Santo, que seria o nosso consolador, o nosso intercessor e o nosso ajudador. Consolador, pois ele estaria para sempre conosco até a consumação dos séculos. Isto significa que ele seria nosso amigo íntimo, conhecendo os nossos problemas e nos confortando. Intercessor, porque ele estaria sempre intercedendo ao Pai por nós, pois além de não sabermos orar como convém, ele, o Espírito Santo, conhece os nossos desejos e conhece os desejos de Deus, pois é segundo a vontade de Deus que ele mesmo intercede. Eu gosto muito de uma fala do pastor David Robson no livro Andando em Espírito, Andando em Poder, que declara que o Espírito Santo conhece o propósito de Deus para a minha vida. Ele conhece o propósito de Deus para a sua vida. E quando ele intercede por nós, ele está trabalhando para alinhar o nosso propósito ao propósito de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, ele conhece os nossos desejos e os desejos do coração de Deus. Então, se o meu desejo confronta com com o desejo de Deus, se o propósito que eu quero confronta com o propósito do próprio Pai, o que o Espírito Santo está fazendo enquanto está intercedendo? Ele está buscando alinhar o meu propósito e o propósito de Deus, porque aí a palavra vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amamos esse versículo, mas muitas vezes paramos ali. O versículo tem uma vírgula e continua dizendo: aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Guarde isso no teu coração nesta manhã, neste dia, meu amado, minha amada. Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Assim como diz o apóstolo Danduque, quando nós estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos, fazendo o que Deus quer que nós estejamos fazendo, a nossa vida tem paz, a nossa vida tem poder e a nossa vida tem provisão. O Espírito Santo também é o nosso ajudador, pois ele nos ajuda em nossas fraquezas e cuida de nós. E também nos guia em nossos ministérios, nos dando as ferramentas necessárias para exercermos o trabalho para o qual Deus nos chamou. É através do Espírito Santo que oramos, profetizamos, curamos, ensinamos. É o Espírito Santo que nos ensina o que dizer, como dizer e a quem dizer. É ele quem nos edifica, quem nos ensina. O que tiramos de conclusão de tudo isso? Que sem o Espírito Santo não há vida cristã. Não é possível ser cristão sem o Espírito Santo de Deus. Não é possível realizar a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Em Hebreus capítulo 3, a Bíblia nos diz que o Israel antigo não conhecia os caminhos de Deus e que endureciam os seus corações à voz do Espírito. Deus lamentou que o próprio povo da sua aliança não conhecia os seus caminhos. Eles deveriam tê-lo conhecido, mas não conheciam. Deus tem os seus próprios caminhos e quer que nós o conheçamos. O mesmo há de ser também em relação à pessoa do Senhor Espírito Santo. Ele quer que nós conheçamos os seus caminhos. Como pessoa, o Espírito Santo tem personalidade, tem sentimento e pode ser entristecido, ser apagado e ser blasfemado. Em Romanos 14:17, o apóstolo Paulo fala sobre a alegria no Espírito Santo. E também fala sobre a alegria do Espírito Santo em 1 Tessalonicenses 1:6. Esta não é necessariamente a alegria que nós sentimos como seres humanos, mas é a alegria do próprio Espírito, do seu ser, de quem ele é. É o que ele sente na sua própria identidade. E ainda assim, às vezes ele nos convida para sentir o que ele sente. Essa alegria se chama de regozijo, como vemos lá em Atos 2:28. O nível mais alto de alegria que alguém pode experimentar neste planeta é quando nos permitimos experimentar a mesma alegria do Espírito, sentir o que ele sente. O apóstolo Pedro destacou aos seus leitores que não haviam visto o próprio Senhor Jesus, mas que apesar disso o vivenciavam. Embora nunca o tenham visto, diz Pedro, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijem com a alegria inexpressível, inexprimível e gloriosa. Assim, quando a pessoa do Espírito Santo nos permite sentir sua alegria e o seu gozo, isto é verdadeiramente
inexprimível, e que esta alegria venha sobre o teu coração neste dia, no nome de Jesus. O relacionamento com o Espírito Santo deve ser buscado por todo cristão, não apenas por líderes, por pastores e ministros. Todos nós temos a obrigação e o dever de nos encher com o Espírito Santo e sermos tomados e guiados por ele, assim como quem se embriaga com o vinho. É o que Paulo diz em Efésios 5,18. Agora, para se relacionar com alguém, é necessário conversar. É a primeira coisa, não é? Ninguém faz amigos sem conversa. E a conversa com o Espírito Santo é a oração. Sem oração, sem relacionamento com o Espírito Santo. O relacionamento com o Espírito Santo implica em ser íntimo do Espírito. E essa intimidade vem da convivência diária com ele. Não basta apenas conversar, tem que conversar diariamente, o tempo todo. É o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Sabe aquela história que só conhece alguém quando se come 1 quilo de sal junto? É porque para terminar 1 quilo demora bastante. Imagina comer 1 quilo de sal? Misericórdia! É preciso estar ali todos os dias, debaixo do mesmo teto, para criar laços de intimidade. É preciso chamar o Espírito Santo para estar conosco o tempo todo, em todos os momentos, todos os dias. Meu amado, minha amada, converse com ele, tendo a consciência de que ele é uma pessoa, de que ele é Deus e que ele está presente ali. O Espírito Santo quer saber tudo de nós. Ele já sabe, pois é Deus, mas ele quer que nós falemos com ele, quer que demonstremos que nos importamos e que queremos a sua presença conosco. Para ter um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo, comece reservando um momento diário com ele de oração e adoração. Que neste dia, meu amado e minha amada, você possa iniciar uma jornada de intimidade. Se você ainda não é íntimo do Espírito Santo, que você inicie essa jornada. Se você já é, que você se aprofunde. A palavra nos diz lá no livro de Ezequiel que o profeta viu um homem com um cordel de medir, e que este homem mediu 1.000 côvados, que é a distância que dá do nosso dedo mais comprido da mão até o nosso cotovelo, e mandou o profeta passar. E ele disse que quando ele andou aqueles 1.000 côvados, as águas davam nos seus tornozelos. E ele mediu mais 1.000, e o profeta andou e as águas davam na cintura. E ele mediu mais 1.000 e as águas davam no lombo. E ele mediu mais 1.000 e já era um rio enorme que não tinha como andar, tinha que mergulhar. Muitas pessoas nesse dia estão com as águas nos tornozelos, outros com as águas na cintura, outros nos lombos. Você já ficou no sol quente? É terrível, né? Às vezes você está com o pé na água, mas o seu corpo todo está queimando. Mas quando você mergulha, você recebe o refresco. Olha que palavra eu vou entregar. O Espírito Santo acabou de colocar no meu coração. Mergulhe na presença dele. Mergulhe na presença dele. E as circunstâncias, as crises, os desafios que você enfrenta não mais farão sentido para você. Sabe por quê? Porque quando nós mergulhamos, nós recebemos o refresco que vem do Espírito Santo. Nós recebemos o refrigério que vem do Senhor. As nossas emoções, os nossos sentimentos são guardados diante da presença do Senhor. A ansiedade é abatida, o desespero é aplacado. E o profeta diz, Ezequiel, que quando ele olhou para a margem, havia um mundo, havia inúmeras árvores frutíferas. Quando nós mergulhamos na presença do Espírito Santo, a abundância do Senhor vem sobre as nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe neste dia de uma maneira poderosa, em nome de Jesus.